Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade UniCV, família UniCV, nossos alunos, gestores de polo, todo mundo que está envolvido com a UniCV. Uma satisfação enorme, um prazer enorme estar iniciando mais um UniCV em Rede, o nosso podcast que conta histórias que merecem ser contadas. Hoje teremos aqui uma pessoa muito especial, uma convidada que é minha amiga pessoal, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos e que tenho certeza que vai mexer com a vida de vocês aí. Vai contar um pouquinho da história de vida dela, um pouquinho da experiência profissional, mas principalmente trazer insights aqui que podem fazer diferença na tua carreira ou no teu, na tua atuação profissional. Antes da gente começar e eu passar a palavra aqui para essa pessoa mais que especial, eu gostaria sempre de lembrar que o nosso programa UniCV em Rede, ele é transmitido pela Rádio Oficial UniCV, através do nosso site www.unicv.edu.br e também pelo YouTube. Então, se você está escutando a gente pela Rádio UniCV, nossa rádio oficial, vem para o YouTube que você vai ver nossos rostinhos bonitos aqui, vai conhecer a Rosa Trícia, que é a nossa convidada de hoje, e vai poder também curtir os outros episódios. Já são mais de 15 episódios aí publicados e você vai poder ver todo o histórico de pessoas aí que têm feito a diferença, cada uma em sua cidade, em sua região. Para a gente iniciar então hoje diretamente de Maceió, Alagoas, veio aqui para Maringá, onde estamos aqui no estúdio gravando o nosso programa. Especialmente para gravar esse programa, hoje a gente recebe ela, que é uma empresária, doutora, tem mestrado, tem doutorado. Ela vai falar das formações dela aí que eu já perdi as contas, né? A gente estava fazendo um briefing aqui e ela falou das formações dela, mas uma pessoa que tem uma bagagem muito grande na área de educação, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de formação acadêmica, mas principalmente que é um grande ser humano, uma pessoa com um coração tremendo e que vai falar um pouquinho da história dela pra gente. Então seja bem-vinda, Rosa Trícia Moura, ao UniCV em Rede, o nosso podcast que fala com pessoas especiais que merecem ter a sua história contada. Seja bem-vinda, Rosinha. Obrigada, né, por estar aqui nesse momento tão incrível. E vou contar um pouquinho da Rosa Trícia, né, a Rosa Trícia que nas nasceu e se criou, né, com uma família que realmente sempre, deu valor à educação. Que legal. E aí, quando eu nasci, eu fui a caçula, né, então meus pais já tinham umas condições melhores de Uhum, vida, e aí me colocou no melhor colégio do estado de Alagoas, que era um que colégio de legal. freira, né, e a partir dali eu A terminei engravidando. a educação vamos com calma. A educação ela foi sendo a base da sua vida desde o começo, né. Você já, colocou pra gente aí que a tua família, os teus pais, através da figura dos teus pais, prezaram pela educação. E eu queria, assim, antes de falar, eu tenho certeza que a gente vai falar muito aqui da Moura Educacional, que é a tua empresa, né, a qual é uma parceira já da UniCV já há um bom tempo. Antes da gente falar da Rosa Trícia profissional, da Rosa Trícia empresária, falar um pouquinho disso que você tocou, né, você já comentou aí que é natural de Alagoas, queria saber onde você nasceu, como foi tua infância, ah, quantos anos, Rosa? Perguntinha indiscreta, né? 49 anos. 49 anos, muito bem vividos? Muito bem Muito bem vividos. vividos. Mas eu imagino que lá atrás a Rosa Trícia criança, né, era um mundo diferente, eu imagino diferente de Maceió hoje. Como foi a tua vida escolar? Você comentou que estudou no colégio, de freiras, né, o colégio católico. Como foi essa tua vivência? E aí, entrando, né, na tua juventude, a qual você já comentou aí, engravidou muito cedo, enfim, acho que tem uma história de vida e de superação muito grande. Como foi a tua infância, Rosa? Exatamente, Marco. A minha história é uma história realmente que, impacta pessoas, porque com 14 anos, eu desde criança eu sempre fui peralta, né, uma moça, uma menina muito danada, mas, o meu danado é porque eu sempre queria ir além, né, Inquieta. inquieta, apanhei muito dos meus pais, né. A educação era mais É, rígida, não era? sempre foi. Meu pa Até hoje meu pai é muito rígido, Legal. né. E para mim isso é uma satisfação dizer, porque para mim eu tenho prazer de dizer isso, porque é quando a gente tem uma base sólida, né. Meus pais são Valores. casados até hoje, têm 63 anos de casado, Que legal. né. Hoje é muito difícil ter um relacionamento que Tão dura. duradouro, né. Exatamente. Vocês são em quantos irmãos, Rosa? Nós somos em 4. 4 irmãos. Você é a caçula? Sou a caçula, né, eu A fui a que rapa do tacho, o pessoal foi a fala que aqui. deu mais trabalho, mas em compensação, né, eu engravidei com 14 anos e com esses 14 anos, dentro do colégio de freira, todo mundo achando que as freiras iam me expulsar, pelo contrário, elas me acolheram e Que eu legal, nunca deixei de legal isso. estudar, né.
E veja que acho que só perdão te cortar, Rosa, tem um ponto relevante aqui, né, mesmo você tendo uma dificuldade, eh, por ter sido mãe claro, eu tenho filhos, eu fui pai cedo também, eu tenho 3 filhos, eu sei como filhos são bênção na nossa vida, né, nos moldam para melhor. Mas, quando a gente é pai e mãe cedo, né, a gente tem um caminho que às vezes ele é mais difícil, e você ter tido o apoio da tua base educacional, no caso da escola, nas freiras, eu acho que já é um ponto relevante da tua história, né, porque talvez se lá atrás você não tivesse tido isso, talvez a Rosa Triste nem estaria aqui hoje, Exa sentada nesse banco, né. exatamente. E fora os valores dos teus pais e tudo mais. É. Meus pais, vieram de famílias, né, pobres e o que eles queriam realmente era dar educação para os filhos. E eu fui a mais privilegiada, né. Seus irmãos são formados Hã, também? tem a minha irmã é formada e meus outros 2 irmãos não. Você impactou ela na formação dela com a tua vivência Impactei porque ela educacional? quando terminou a graduação ela estagnou. E aí você que estimulou ela a continuar e buscar outras Exatamente. coisas. E aí até hoje, né, eu além de ter as minhas formações, né, tenho 5 graduações, né, enfim, tenho 6 pós-graduações, tenho mestrado e doutorado, Que legal. e eu É. estou fazendo na UniCV mais 4 Não graduações. para. Não paro. A Eu educação tá amo no jeito. estudar, amo. Legal. E Rosa, e aí então, uma Rosa que vem de uma cultura, de uma família rígida, de um colégio que imagino também rígido, que se torna mãe cedo e talvez tua vida acelera, ela dá uma acelerada na velocidade 2x, igual no WhatsApp hoje, né, tua vida rápida tem que começar talvez trabalhar, estudar, e isso acelera o processo de uma jovem de 14 para 15 anos. Como foi essa transição em sair do colégio, fazer sua primeira graduação? Gostaria de saber qual é a sua primeira formação e se você atua nela até hoje, e a tua primeira experiência profissional, como é que você vem para esse mundo e como foi isso para você, né? Porque normalmente a gente fala com o pessoal aqui, e o primeiro emprego, e eu falo isso porque muita gente que escuta o nosso podcast são alunos, são pessoas que às vezes estão passando por isso, né? De como vai ser a tua primeira experiência profissional. Será que eu preciso de achar o meu sonho lá no começo? Como foi para você? Primeira graduação, primeiro emprego, essa transição e essa aceleração em 2x aí, velocidade 2x. Exatamente, Marco. Por ter tido uma filha com 14 anos, meus pais sempre foram muito rígidos. Então, quando chegou no ensino médio, eles disseram: "Por aqui para, se você quiser fazer uma graduação, é por conta própria". E aí foi quando eu trabalhei no Sindicato dos Corretores de Seguros, comecei como recepcionista. Primeiro emprego. Primeiro emprego. E aí, como eu ia evoluindo muito bem, eu terminei trabalhando com eventos, né, no Nesse setor mesmo de eventos, local. nesse mesmo local. E, justamente, o presidente do local, quando perdeu a eleição, ele me convidou para trabalhar na área da educação. Foi quando eu me Que apaixonei. legal. Então você a tua primeira experiência profissional, ela é culpada, no bom sentido, do que você é hoje, porque foi o pezinho de entrar ali no o sindicato, você comentou, né? Sindicato dos Sindicato Corretores de Seguros. dos corretores de seguros, teve eu imagino, como recepcionista, aquele friozinho na barriga, mas fazendo um pouquinho de tudo, lidava com todas as áreas, vai para a área de eventos e a hora que tem uma transição do presidente do sindicato, que ele sai, você acaba indo junto pelo bom trabalho que fez, é isso? Mais ou menos Exato. por aí? Inclusive, teve até uma briga entre os 2, o presidente atual, né, com o presidente antigo, porque ele Os queria, de 2 queriam. fato, queria que eu ficasse, fez uma proposta, mas a proposta para mim era indecente, porque era ou eu ou a colega minha de trabalho. Como eu já tinha recebido a outra proposta, eu preferi deixar ela no local, que ela já tinha muito mais experiência que eu, muito mais anos trabalhando lá no sindicato, e fui trabalhar com educação, né. Foi quando Isso existiu em não que ano, Rosa, você lembra? com meus 18 anos, né. Ali nos anos 90, meados de 90 ali, 95. Porque quando tive minha filha, eu nunca deixei de ter as obrigações de como mãe. Eu estudava no Certeza. colégio de freira, era bastante puxado, e quando chegava em casa eu ia lavar roupa, eu ia Cuidar da sua deixava filha. o leite pronto da minha filha, então eu nunca deixei as minhas responsabilidades de lado como mãe, mas eu também nunca deixei de estudar. Aí eu terminei o E ensino isso é um médio. ponto, Rosa, perdão também pelo novamente, mas é um ponto extremamente importante, porque a resiliência, e para quem às vezes não está familiarizado, a resiliência é você continuar mesmo na adversidade. Para mim ela é uma das principais virtudes de um ser humano, né, é você tomar o não, é você não desistir
e continuar se sentindo ainda cativado a fazer algo mesmo quando o cenário não é favorável. E muita gente desiste, muita gente para de estudar, a gente vê isso no EAD, né, hoje você atuando com EAD, eu vou perguntar daqui a pouquinho quantos milhares de pessoas, de alunos já passaram pelas tuas mãos, mas quantas pessoas a gente não vê depois com 30 e poucos anos querendo retomar aquilo que largou lá atrás porque teve alguma dificuldade. E eu acho que aqui fica o primeiro insight, a primeira lição para quem nos escuta, que a Rosa Trícia foi essa resiliência, foi esse momento de se manter focada, né. "Ó, eu tenho minhas obrigações como mãe, mas vou continuar estudando". E eu vou falar aqui com propriedade, mas você pode me corrigir se estiver errado, é o que te trouxe até aqui, porque senão jamais você estaria sentado aqui hoje contando a tua história de sucesso, né. E aí vai para educação, começa a trabalhar com representando já com EAD na época, como era Eu a comecei a trabalhar realidade da educação? na realidade a gente trabalhava com cursos para concursos, né, que era o birô jurídico na época, e aí na nossa região era o auge, né, Todo porque mundo queria. a gente era parceiro do Uhum. do local onde todo mundo queria fazer curso para concurso, principalmente na área jurídica. Então, ali eu tive ligações com juízes, promotores, advogados, todos eles davam aula no nosso curso Até para hoje você tem concursos. com esses contatos? Tenho até hoje, a ligação Mantém, com todos eles. que legal, Inclusive, eu levei eles também para quando quando eu fui trabalhar na área da graduação, eles continuaram dando aula para a gente, que legal, né. que legal. Com isso eu aprendi a fazer, montar tudo da parte de curso para concurso. Então, era eu que montava calendário, eu que pedia o diretor: "Diretor, eu preciso de mais uma sala, porque já fechei uma Fechou a turma, turma. eu quero outra sala", e ele ficava louco que me dava todas as salas, então a sala da gente sempre foi todas muita gente, né, com a quantidade bastante gente, e a gente sempre foi referência em Maceió. Que legal. E aí nessa época a gente não tinha talvez a internet como é hoje, essa facilidade de acesso que a gente tem, majoritariamente que as pessoas têm, né, o acesso à internet. Então a gente ia muito pro offline, né, para aquele negócio de sala de aula, de estar junto do professor, de relacionamento. E aí, Rosa, entra num ponto que algumas outras pessoas que eu já conversei aqui, gestores de polo, empresários que a gente conversou, as pessoas sempre falam assim, ó, e nessa época que a gente começa a ter relacionamento com alunos, a gente começa a ver o tamanho do impacto do nosso trabalho, né. Eu tô há 6 anos trabalhando com educação, né, sou gestor comercial da UniCV, e eu me lembro lá no começo de histórias que chegam pra gente do aluno que fala assim: "Cara, graças à UniCV", no nosso caso, né, e com todo respeito, né, aos concorrentes, todo mundo, mas graças à UniCV, eu consegui ter uma ruptura na minha vida, eu consegui meu pai era analfabeto, hoje eu sou graduado. E eu imagino você vivendo isso naquela época, transformando história de pessoas, e a pergunta que eu quero te fazer é, se você tem ideia, primeiro, de quantas pessoas já passaram na tua mão, mesmo que indiretamente, como empresário e trabalhando na educação. E se dessa época que você fazia as turmas presenciais, se existem casos de pessoas que se formaram, fizeram um concurso, são concursadas até hoje e hoje são bons profissionais, pessoas que têm uma boa remuneração, uma qualidade de vida, mas mais do que simplesmente questão econômica. Se são pessoas que transformaram a sua vida através daquela sementinha que você plantou. Porque eu acho que isso é orgulho, né? Isso é legado, né? O que você pensa sobre isso? Exatamente, Marco. E eu tenho, eu já formei mais de 20.000 alunos, Poxa vida. né. É Eu muito. tenho 33 anos de educação e educação à distância, e quando a gente começou com a educação, a gente não parou, de fato. Quando o curso para concurso já estava no auge, e a gente lançou também as pós-graduações presenciais, quando apareceu o EAD. E aí tudo era novo na minha cidade. Mas não é o EAD de hoje em dia não, né? Era aquele Não, EAD era um semipresencial, de por fato, satélite, satélite, DVD, aquela coisa, exatamente. né? E aí, eu mesma tomei um susto, mas eu sempre fui curiosa e eu acredito que eu nunca desisti, porque eu nunca, gostei de parar no meio do caminho. Tudo que eu começo, eu termino. Resiliência. Então exatamente, eu sou uma pessoa que sou focada. Então todo mundo pode desistir do que for, eu não desisto. E aí eu precisei estudar, eu tive que criar tutores. Antes dos tutores irem para a sala de aula, eu entrava todas as salas de aula. Eu era tutora das áreas que eu não era formada, porque minha primeira formação foi contábeis. Hoje você atua na área de Não, contábeis? nunca atuei. E se vê atuando como uma Não, contadora? Eu não te vejo como não, contadora, para não. ser muito honesto. E deixa eu te fazer uma pergunta, você contou algo importante, 2 perguntas para você. Se os teus alunos que você formou, alguns deles viraram teus professores,
isso pode ter acontecido, então ele era teu aluno, depois ele se forma e vira professor para te ajudar na tua jornada. E se alguma dessas formações que você teve foi também por uma questão de necessidade. Bom, eu preciso de professor nisso aqui, não estou achando, deixa eu me formar e eu vou dar aula, eu vou levar a educação para esse pessoal. Aconteceu isso? Eu como eu era a primeira, funcionária, né, do diretor, e eu sempre fui uma pessoa inquieta, então quando eu via a necessidade de algo que não tinha na empresa, eu ia lá e estudava e colocava em prática dentro da empresa, Perfeito. né, quando eu era funcionária. E aí, isso fazia com que a empresa ia crescendo, crescendo mais, né. Aí então a universidade terminou se transformando, a universidade que eu trabalhava, Sim. né, em referência no meu município, né, em Maceió. E com isso eu saí mudando. Eu sempre tive um legado, inclusive de alunos ou funcionários que entravam dentro da empresa. Se eles não tivessem ensino superior, eu dizia que não ficava na empresa, eles tinham Você que incentivava, fazia eu tirei pessoas que eram da limpeza e hoje trabalham no RH da empresa. que legal. E isso não tem dinheiro que Não pague, né. tem, eu tirei outra da limpeza que hoje é advogada. Se talvez eu te perguntasse, assim, nessa época que eles estavam estudando contigo, quanto você ganhava? Você não vai lembrar, mas você ter essa história guardada aqui e o orgulho, o legado disso, eu acho que não tem preço, né, porque quando a gente olha uma pessoa, que consegue ter uma ascensão profissional, enfim, e a gente teve ser parte daquilo, a sensação de orgulho é tremenda, né, Rosa? É, eu sempre, realmente, eu sempre valorizei, né, e inclusive os nossos alunos, né, todos aqueles alunos que eu já sabia que, por experiência própria, eu sempre soube diferenciar quem era um tutor e quem era um professor de fato. Uhum. E aí eu dava oportunidade também aos alunos que estavam se formando e estavam desempregados. Ou seja, ele estava melhorando a sua formação profissional, estava contigo e você ainda abria as portas Ah, profissionais para o sempre abri, pós. até hoje. Eu abro as Legal. portas para todos eles e deixo claro para todos os nossos alunos que, aquele aluno que um dia foi aluno, aconteceu já milhares de pessoas que hoje, são professores e foi eu que iniciei eles como Iniciou como professores. professor, às vezes ele nem sabia que tinha um dom e você foi lá e estimulou. Por estudo eu sentia e dizia: "Você tem o dom de ser professor", E e deu Rosa, certo. você vê conexão à tua história de vida, de não ter desistido e de talvez olhar para esse aluno e basicamente pegar na mão dele e falar: "Cara, não desiste, eu tô aqui". Você vê conexão com a tua história, você se vê nos teus alunos? Me vejo. Me vejo, mas é como eu não tive apoio de pai e mãe Você para eu você foi continuar meus guerreira. estudos, né. Minha mãe e meu pai chegou no limite quando chegou no ensino médio, porque eu terminei virando adulta antes do tempo, Uhum. né, e disse: "Se você quiser continuar seus estudos, você vai trabalhar". Então eu trabalhei para pagar minha faculdade, né, por isso eu não parei, né, então são 5 graduações, são 6 pós-graduações, eu tenho um mestrado e tenho um doutorado. E nunca isso foi um impedimento. Perfeito. E aí, o que que a gente percebe? Eu falo isso com experiência, a gente às vezes percebe, e eu quero fazer um parênteses aqui, falar com quem está nos escutando aqui e nos vendo pelo YouTube. Tem muita gente que acaba se perdendo no caminho ou tendo uma dificuldade, e é normal, todo mundo tem uma fase difícil, às vezes algum problema familiar, profissional, e muita gente pensa em desistir ou até acaba desistindo, né. Talvez a gente possa estar falando com alguém aqui que deu um passo para trás. Primeiro ponto, eu acho que a gente não julgar ninguém, a realidade de ninguém. Mas, sempre que a gente fala com o gestor de polo aqui, o gestor fala assim: "Ó Marco, eu tenho muito orgulho de ter segurado na mão dos meus alunos e na hora da dificuldade não deixar ele sair". E essa é a palavra, é forte isso, não deixar ele sair. Claro que as pessoas são livres, mas segurar e falar assim: "Não, você vai terminar, você é capaz, você consegue", e de estimular, arrumar emprego, ajudar a pagar a faculdade, ajudar a passar por um perrengue familiar. Você vive isso até hoje, já viveu muito, e Vivo, você tem histórias de pessoas que você segurou e no final a pessoa falou: "Ó, graças a Deus que aquele dia você não me deixou sair". vivo quando eu ainda era funcionária, eu já, transformei pessoas, porque quando eles chegavam na minha sala dizendo que ia desistir, eu terminava sendo psicóloga, né, dele, escutava e trazia sempre um objetivo para que ele não desistisse. Então, eu conseguia mostrar a ele a importância da educação. Perfeito. E depois que eu virei empresária, né, eu tenho um caso muito específico, um aluno que era de uma cidade vizinha, porque como representa o estado todo de Alagoas, né, ele já era um senhor de idade,
e precisava da graduação para se aposentar. Então, com uma semana de estudo, o filho morreu de acidente Poxa de vida. carro. É. E ele ficou desesperado, disse que não ia estudar mais e estava depressivo. E eu fui até ele, eu fui na cidade dele, segurei na mão dele e disse: "O senhor vai terminar comigo, você confia em mim?" Ele disse: "Confio". E aí foi lindo, porque no final ele me homenageou na cidade dele, eu coloquei a beca nele, porque Você fez a colação de a grau? colação de grau dele, eu coloquei, vesti, tirei foto dele. Imagina o orgulho desse senhor. Eu fui na cidade dele, a cidade dele, Qual é a a minha cidade, Rosa? cidade, Santana do Mundaú, Certo. né. Dá quantos quilômetros de Maceió? Eu eu vou dizer Por horas, horas. né, dá 3 horas e meia. É longinho, hein. É. Eu tenho alunos que têm 5, que eu tenho alunos lá em Alagoas que eles estudam comigo, mas a cidade deles já é 5 horas e meia de diferença de Maceió. E quando precisa eles vão lá pra Maceió também pra estar junto contigo no teu polo, enfim. Exatamente. E por isso eu criei o Congresso de Educação Inclusiva, Eu ia né, que eu falar sobre isso. né. Mas para você que está nos vendo e para você que está nos escutando, eu já estive em Maceió e já estive lá a convite da Rosa Trícia. Hoje ela veio a nosso convite aqui para o nosso programa, mas eu estive lá num congresso que a Rosa Trícia faz. Quantas edições já foram feitas? 7. 7 edições, que é um congresso voltado para inclusão. Me corrija se eu estiver Isso. errado, tá, Rosa? Para a inclusão. É um trabalho que, além de um trabalho de divulgação muito bacana, de um evento extremamente bem organizado, nós estamos falando de um trabalho que tem um impacto social muito grande, seja na formação de profissionais dessa área, seja em pessoas que precisam ter a inclusão, mas principalmente com um legado. E aí, Rosa, pegar 2 ganchos, para você falar um pouquinho do seu congresso, como ele funciona, e também que toda vez que a gente vai lá para o congresso, vem pessoas do estado inteiro. E você comentou dessa questão de alunos de 500 quilômetros, 300 quilômetros. Você já andou todo o teu estado também, já rodou, vai aonde for, leva professor. Porque às vezes, eu tô fazendo questão de falar disso, porque a gente tá falando com pessoas do Brasil inteiro, e às vezes as realidades são diferentes, né. Às vezes, aqui em Maringá, é inconcebível pensar rodar 550 quilômetros para estudar, com toda humildade do mundo, mas se eu falar isso para um aluno, ele vai falar: "Não, não, não quero estudar". E talvez lá a realidade é de que a pessoa precise esse apoio de segurar a mão. Então eu respeito demais o trabalho de quem arregaça as mangas e vai realmente para o front. Fala um pouquinho do teu congresso, um pouquinho dessa logística aí de Alagoas. Eu, na realidade, quando eu recebi a proposta da UniCV e que me deu o estado todo de Alagoas, eu andei nos 102 municípios do estado de Todos. Alagoas. Todos, E todos. E ali, é como diz, né, recebi muitos nãos e recebi sim. Tá, aí a gente montou 17 polos, né, no estado inteiro que de legal, Alagoas, que legal. né. Inclusive nos 102 municípios eu fiz rádio, porque dá muito certo rádio na cidade, carro de som na cidade, né, eh, a como é? Divulgação de As panfleto, divulgações de panfleto, panfletagem. muito certo no interior, é você ir para a feira do município, porque lá no interior, não sei É se onde as acontece pessoas vão estar, né. pronto, lá em Alagoas tem existe o dia da semana da feira. Cada cidade vai ter Cada o seu cidade tem um dia. dia. Então a gente vai para feira, coloca microfone e sai fazendo divulgação, Que a gente legal, dá premiação e as pessoas terminam se matriculando. A que gente consegue legal, que captar legal. aluno nos interiores dessa forma. E esses 20.000 alunos que você comentou que já passaram pela sua mão de maneira indireta ou indireta, não são somente de Maceió, a capital, né, a gente tá O falando de um estado trabalho todo do de estado Alagoas. todo. É um impacto extremamente significativo que talvez, Rosa, lá quando daqui a alguns bons anos você se aposentar, você vai talvez entender o tamanho desse legado, né, e talvez a tua filha, teus netos, enfim, o legado que você vai deixar, ele vai se perpetuar por algumas gerações. E isso eu acho que não tem preço. E para a gente ir encaminhando aqui para o nosso finalmente, falar um pouquinho da Rosa Trícia atual, só a questão do congresso, essas 7 edições, como funciona isso? Quais convidados, pessoas que já passaram por lá, se quiser mandar um abraço para o pessoal, eu sei que lá não é um trabalho sozinho, você tem teu time, você tem pessoas que já trabalharam com você que talvez hoje não estão mais na equipe, você tem a sua filha que trabalhou contigo, enfim, fala um pouquinho pra gente aí, faz uma Quando eu divulgação montei meu disso. congresso, é porque quando eu trabalhava em outra empresa, eu lancei o Conead.
Congresso Norte e Nordeste da Educação à Distância. Sei. E aí o diretor abraçou esse congresso. E todos os outros gestores de polo dizia que era uma loucura, né, porque ele investir naquilo ali. E foi o que foi que perceptível? Que a gente saiu de 400 alunos, Uhum. né, para 2.000 alunos, só com os congressos, quando eu trabalhava nessa empresa de Perfeito. educação. E aí, quando eu abri minha empresa, que a gente já fez 10 anos, né, eu 10 anos de Moura 10 Educacional já? gestora educacional. Parabéns. E aí eu levei também, deixei o CONEAD, né, Uhum. e lancei o Congresso de Inclusão, porque muitas cidades, muitos estados, o Brasil inteiro, por mais que se fale inclusão, dizer que já existe inclusão, não existe, de fato. Quando você vai para Na as cidades, prática a gente vai para o interior, a gente vê as necessidades, de fato. E eu sou aquela pessoa que não é só o que falam, eu vou lá para presenciar. perfeito. Né. Então para mim isso é muito importante. Inclusive Marco, tem o meu livro, né, Uhum. Quem é Rosatrícia Moura, contando um pouquinho da minha história de vida. E o E pessoal consegue adquirir esse livro ou ele é fechado? não, tem a editora, né, que é Ranking, que pode entrar, acessar, é gratuito. E Legal. tem as revistas acadêmicas de todos os meus congressos, as Publicações, publicações. eu já acompanhei. É. Rosa, eu sei que não é fácil fazer o que você faz, né, trabalhar, ir para arregaçar as mangas, ir para o interior, buscar os alunos. Eu quero, assim, te agradecer, primeiro pelo convite, mas te agradecer e parabenizar pelo que você faz, pelo seu trabalho. Você é motivo de orgulho para a educação, não só para a UniCV. Hoje a gente poderia vir aqui fazer um episódio de podcast falando do seu papel como empresária, né, da empresária Rosa Trícia de sucesso. Mas eu acho que mais do que um empresário de sucesso, é o tamanho do legado e da história que você tem construído ao longo desses últimos 33 anos, você comentou? 33 trinta e anos. três anos trabalhar com educação. Isso é louvável, e não é qualquer um que aguenta esse tranco, e eu sei que no fundo tem 2 coisas que sustentam. Rosa Trícia é resiliente, casca grossa, que não para. Não Você desistiu falou isso, nunca. em algum momento você falou que "eu não paro, eu começo, eu vou até o final". E segundo, o propósito, né, saber o peso do que você faz. Então Rosa, eu queria, assim, te parabenizar muitíssimo por isso, desejar que você tenha mais 33 anos de história na educação, ou mais do que isso, que você continue se adaptando, fazendo o que você faz em Alagoas, e contando sempre com o UniCV, né, a UniCV já é um parceiro desde 2017, você é um dos primeiros polos da UniCV. Não sei se você vai lembrar disso, mas uma das primeiras gestoras que eu conheci, gestores que eu conheci aqui em Maringá foi você. Eu me lembro da primeira vez que a gente se conheceu aqui em Maringá, da tua visita, você estava aqui, veio fazer uma visita extremamente profissional, nada a ver com o podcast de hoje, e eu me lembro de falar: "Nossa, o trabalho", e eu não tinha nem noção do que era a educação no Alagoas, tá. E eu olhar aquilo e falar: "Nossa, tem que tirar o chapéu para uma pessoa que faz isso". Então, assim, Rosa, quero deixar o microfone aberto para que você possa deixar um recado para os nossos alunos, para toda a comunidade UniCV, para o pessoal do Nordeste, sei do seu baita orgulho. Para quem não sabe, a Rosa Trícia esteve aqui hoje, trouxe pra gente aqui, ó, rapadura, trouxe uns mimos aqui do Nordeste. Falei: "Rosa, isso aqui eu nem acho aqui em Maringá". Então, assim, eu sei do teu orgulho, da tua terra, das tuas raízes, da tua criação. Quero deixar o microfone aberto para você deixar o último recado, um recado para o pessoal, falar um pouquinho desse teu legado, e vou fazer um compromisso aqui com você depois que você der seu recado. Fica à Então, vontade. Marcos, eu deixo aqui para todos, né, que não desista nunca. A gente passa por dificuldades, sim, mas quando a gente tem perseverança, eu passei por várias dificuldades, até financeira, de fato, mas eu nunca parei de estudar, porque eu sabia que ali era meu futuro. E até hoje, nunca parei de estudar. Por qual motivo? Por mais que eu seja gestora da universidade, eu preciso entender mais. Então, o portal do aluno, quando o aluno sente alguma dor dentro do portal, eu também sinto que eu sou, além de gestora, eu sou aluna. Perfeito. Então, isso daí é um incentivo até para os próprios gestores, deles estudarem. Eu já fiz pós, estou fazendo graduações, 4 graduações. Inquieto. Mas não vou parar, porque eu já estou de olho em uma pós-graduação, mas eu digo: "Não desista nunca". As pessoas, quando acontece qualquer coisa, quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que as pessoas fazem é desistir da sua educação. Uma coisa que pode levar você para o alto, porque quem tem educação, eu digo todos os dias, quem tem educação, quem estuda, quem termina, quem tem sua graduação, sua pós, sua mestrado, seu doutorado, ninguém tira seu conhecimento, de fato. Então, para sempre você tem uma profissão.
Perfeito, Rosa. Então não desista nunca, por mais dificuldade que você tenha, sempre dê prioridade à educação, que a educação é que transforma o mundo. E não é qualquer um que tá falando isso pra você, hein. Então você aí que tá no primeiro semestre, segundo semestre, pensando em desistir, meio mais pra lá, mais pra cá, tá aqui, ó, tem voz de fala, passou pelo que a gente passa, o que os alunos passam todos os dias, venceu na vida, usou a educação para esse alicerce e tá aqui hoje podendo falar isso. Rosa, falei que ia fazer um compromisso contigo e vou fazer. Você tem podcast lá em Maceió? Tenho, Tem um podcast Namoro Educacional? tenho, Quer receber um convidado lá que tá se quero, autoconvidando? quero. Fica o compromisso aqui. Eu e Rosa Trícia voltaremos no podcast do Moro Educacional lá em Maceió. Quando eu for lá, a gente vai gravar Será então. uma Tá honra. feito o compromisso? Tá feito. Rosa, muito, muito obrigado. Vai ser um prazer estar lá com você. Foi um prazer esse nosso bate-papo. O tempo é curto, nosso programa é meia hora. Quem quiser conhecer mais sobre Rosa Trícia, Moro Educacional, fale suas redes sociais aí pra galera. Moura_educacional, né, é Perfeito. meu Instagram, e é só acessar que vocês vão ver lá todos os trabalhos que eu conversei aqui de fato, né, no meu lado profissional. Perfeito. Lá tem todo o meu caminho, né, na área profissional, desde o início. Lamoura_educacional. E a Rosa Trícia é extremamente ativa nas suas mídias sociais, então você que tá aí, siga ela. Gente, quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente nessa meia hora. Rosa, muito obrigado mais uma vez, que Deus te acompanhe em todos os seus passos e que você continue fazendo a diferença com a educação no seu estado e na tua terra tão amada. E vocês que estão aí nos escutando, quero convidá-los a curtir e compartilhar esse vídeo, curte o nosso vídeo de hoje, segue o canal oficial da UniCV no YouTube, acompanhe os outros episódios, também nos acompanhe na Rádio Oficial, que estaremos aí com novidades e outros convidados que vão trazer histórias tão interessantes quanto a da Rosa Trícia que vão mudar a sua vida, tá bom? Rosa, muito obrigado a Eu que todos. agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.